Muito bem, vamos então agora mexer na nossa bolinha. Vou adicionar aqui uma plataforma, que é um elemento visual extra. E necessário para a bolinha colidir. Então, para a bolinha ter ação da gravidade, a gente vai usar um rigid body. Clicar aqui em adicionar componente, rigid body. E vamos também adicionar um componente chamado bolinha. Que este componente vai ser um script que a gente vai criar. Esperar compilar. Clicar com o direito, editar script. Ele vai abrir a nossa ideia aqui. Eu estou usando Visual Code com um tema. Vamos ver aqui o que a gente vai precisar. Quando a bolinha cair com a gravidade, ela vai precisar colidir aqui, reconhecer essa colisão e jogar ela de volta, certo? Então tá. Pra gente reconhecer colisão e tomar alguma ação nesse momento, a gente precisa usar o void on collision enter. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse método ele vai usar um parâmetro que é o collision e uma variável, a variável collision, né, com o nome call. Pode ser qualquer nome ali. Então, o que ele diz? Que ele vai executar o que tem aqui dentro quando o meu objeto, a minha bolinha, quem tem esse script, colidir com qualquer coisa. Só que a gente precisa especificar para ele colidir, fazer alguma coisa só quando colidir com a plataforma. Então vamos fazer o seguinte: a gente bota se if né, se call ponto game object ponto tag. Ele vai então pegar o objeto que colidiu e vai verificar dentro do game object dele a tag. Então a gente vai comparar a tag dele com essa palavra aqui, plataforma. Se a tag desse game object que ele colidiu for igual à plataforma, então ele vai executar algum efeito. O que é esse efeito? Não existe ainda definição para ele. Aí a gente pode criar aqui, ó, public void de vazio, porque o efeito ele não retorna um valor, mas sim ele é a execução de um código. Então, aqui dentro a gente define o que vai ser executado para executar aqui quando o objeto que a nossa bolinha colidiu tiver a tag plataforma. Vamos então voltar lá para o Unity e colocar essa tag. Vou copiar aqui no nosso objeto plataforma. Vamos aqui em tag, adicionar tag, clicar nesse mais aqui e colocar a plataforma, salvar, voltar para o objeto, vir aqui em tag e selecionar a plataforma. Pode ver que eu criei aqui, foi adicionar tag, né? Adicionei aqui, porém ele não automaticamente setou aqui para minha tag. Então vou ter que clicar aqui em plataforma. Agora esse objeto tem uma tag, porém ele não tem um colisor, ele não tem uma informação que gere colisão. Então a gente tem que adicionar um mesh collider, que ele vai usar a própria malha para dizer a região de colisão dela. Se eu usar esse convex, ele vai preencher toda a região que ele usa. Então até aqui ele vai colidir. A gente tem que tirar essa opção. Próximo passo é, vamos testar, né? Então vou botar aqui debug.log, alguma coisa que indique que ele tocou. Então atingiu plataforma. Esse debug.log ele vai escrever esse texto aqui no meu console quando acontecer a colisão. Então vamos testar. A bolinha atingir a plataforma, ele afirma aqui embaixo. Vou tentar de novo aqui, ó. Pronto. Se eu tirar aqui a tag da plataforma, a bolinha ao tocar ali já não afirma nada aqui no debug.log, no nosso console. Vou botar aqui de volta a tag. Aí tudo certo. Próximo passo é
fazer com que alguma coisa aconteça aqui nesse efeito, além de mostrar o texto, né? Então, a gente vai precisar usar o rigid body da nossa bolinha, acessando ele no nosso script. Há duas formas mais básicas de fazer isso. Eu posso criar aqui uma variável GameObject, uma variável rigid body, perdão, e vou dar um nome qualquer de, pode ser RB, de rigid body. Ao criar ela public, ela fica acessível aqui no meu componente no Unity. Então eu posso jogar o componente rigid body aqui e ele vai ter a referência aqui no script. Então esse meu RB já está preenchido com o RB da bolinha, o rigid body da bolinha. Outra forma de fazer isso é puxar um GameObject que tem esse componente. No caso, a bolinha funciona. O cilindro, que é o nosso cilindro, ele não tem rigid body, então ele não deixa a gente jogar aqui, ó. A bolinha, ela tem e já reconhece. Outra forma de acessar o rigid body da bolinha, sem precisar jogar por referência, vamos fazer aqui, ó. Vou tirar esse public, botar private. Ao salvar lá, ele vai compilar de novo e saiu daqui, ó. Agora não tem mais acesso por referência no Unity. Quando eu der o start aqui, eu posso puxar aqui, ó, que o RB ele é o get componente, ou seja, ele busca componente a este nível. Eu poderia ter um outro objeto aqui, tipo plataforma.getComponent. Aí ele pegaria o get componente dessa plataforma. Porém, como não tem nenhuma coisa, digamos assim, atrás do get componente, ele busca no nível do script. Ou seja, tudo que tá aqui no nível do script, por exemplo, a bolinha está no nível do rigid body. O rigid body também está no nível da Sphere Collider, do Mesh Render, do Transform. Tudo que está a nível do script pode ser acessado por apenas o get componente. Então eu vou definir aqui com sinal de menos e definir qual é o objeto que eu quero. Então o rigid body. Fecho aqui e fechou. O RB vai receber o valor de buscar componente. Como não tem nada antes, é a nível desse script. E qual componente? Rigid body. Muito bem, temos agora então definido quem é o rigid body. Vamos utilizar uma função aqui de velocity para fazer com que uma força haja sobre ele num determinado vetor. Então eu quero que ele vá para cima. Eu tenho que criar um new vector 3, definindo aqui o x, o y e o z. No eixo x eu não quero nenhuma força, nem no z. Eu quero uma força no y, então eu posso, em vez de botar um valor aqui, eu posso botar uma variável do tipo float para controlar ela no Unity. Então eu vou botar aqui força. Para a gente ter acesso a essa força lá no Unity, a gente precisa declarar essa variável pública. Então public float força. Vou salvar aqui, a gente vai voltar lá para o Unity para dar uma olhada. Compilar o código e apareceu a força aqui. Vamos definir uma força 10 para início. Então lembrando, quando eu colidir com um objeto e esse objeto for plataforma, tiver a tag plataforma, né, ele aplica o efeito. E o efeito é o que? Além de mostrar a mensagem que ativa a plataforma, pega o rigid body e usa o método velocity para adicionar uma força dentro do vetor 3, que é a nossa força para cima. Então esse valor aqui tem que ser positivo. Faz aqui 10, vamos ver como é que fica. Ele vai descer e assim que tocar ali ele aplica o velocity
com força 10. A gente pode mudar aqui em tempo real a força. Vou botar um pouquinho menos. 4, 5, 6. Acho que 6 dá um valor ok por enquanto. Vamos agora criar um script para poder rotacionar o nosso cilindro. Então eu vou criar aqui, vou botar aqui controle. Criar um novo script com o nome controle. Esperar pilar, clico direito e digitar script. Eu vou colar aqui um script para controle com o touch, né, no celular, e aí vou tentar explicar mais ou menos como funciona ele. Eu inicio aqui uma variável velocidade de rotação igual a 2, que a gente vai usar aqui para multiplicar aqui embaixo. Vamos descer aqui no update. If input touch count maior que 0, ou seja, se a quantidade de dedos que eu estou tocando na tela for maior que 0, então ele entra aqui, cria um touch. Esse touch recebe o primeiro dedo que eu toquei na tela, ou seja, eu posso ter mais de um dedo tocando na tela e vai reconhecer o primeiro. Então, se a fase desse touch for estacionária, igual de comparação, ou a fase desse touch for igual a fase movendo, então, satisfeita essa condição aqui, ele entra aqui, cria uma variável hotx, float, e recebe input.getAxis do mouse x, vezes a nossa velocidade lá de 2, velocidade de rotação 2, vezes essa operação matemática que está inclusa nessa biblioteca de matemática, MATF. Então, a gente vai transformar o nosso objeto cilindro no rotate around, usando essa função aqui, num vetor 3 up e menos o nosso valor criado aqui em cima. Aqueles comandos ali de rotação vai ser usado apenas no celular. Então, vamos progredir aqui um pouco mais antes de a gente fazer uma build de teste. Eu vou rotacionar aqui a minha plataforma, que agora a gente vai fazer com que ele verifique que ele passou pela plataforma de forma correta, que ele passou pelo buraco aqui. Beleza, pessoal, a gente viu agora um pouco como criar o rigid body para nossa bolinha e a criação do script para controlar a rotação do cilindro na tela do celular. No próximo vídeo a gente vai ver como criar na cena de forma dinâmica as novas plataformas. Então, até a próxima.